Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está começando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. História da igreja, a nossa história. A nossa história, ela tem início com a descida do Espírito Santo e vem até os dias atuais. Então o Espírito Santo veio para substituir Jesus, para ficar com a igreja, para que não ficássemos órfãos, e ele está na igreja até hoje. A igreja somos nós, tá bom? Nós vamos aprender o que é igreja física, igreja numa região geográfica, o que é igreja individual, tudo isso nós vamos aprender nesta matéria. Primeira coisa que nós precisamos aprender é o nome de Jesus. Então Jesus, esse nome significa Deus é Salvador. O Senhor é Salvador. Este é o significado da palavra. E ungido, ou Cristo, ou Messias. Então Messias seria uma transliteração do hebraico, Cristo do grego, e a tradução seria ungido. Ungido para quê? Para uma missão especial. Então você falar Jesus o Messias, Jesus o Cristo, ou Jesus o ungido. Ungido para uma missão especial, salvar a humanidade. Olha que coisa tremenda. Tudo isso nós vamos aprender nesta matéria. Bom, toda religião tem um local de origem. Todo estudante, quando nós vemos, por exemplo, Allan Kardec, nós sabemos que começa o espiritismo na França, o islamismo começa em Meca, na Arábia, e outras religiões. No caso, o cristianismo, ele nasce em Jerusalém, Israel, Jerusalém, na cidade de Jerusalém. E o povo é o povo judeu. Jesus é judeu, da tribo de Judá. O mundo, neste período, ele está dividido em duas classes. Nós, estudantes de teologia, dividimos desta forma. Ou seja, ou era judeu, ou era gentil. Gentil é todo aquele que não é judeu. Quer dizer, vivia no paganismo, servindo a outros deuses. Porque nós aprendemos também a história dos hebreus, nós estamos estudando a chamada de Abraão, que Deus chama Abraão, nós vamos estudar todos os patriarcas e a formação da nação de Israel. E um dos propósitos de Deus, ao formar a nação de Israel, é que por meio desta nação viria o Messias, como de fato veio, Jesus Cristo. Tá? Então, só este povo conhecia o Deus verdadeiro, o Deus vivo, a nação de Israel. Então, os demais povos viviam envolvidos com outros tipos de cultos, adoração de outros deuses, envolvidos no paganismo, na idolatria, tá bom? Então, ou era judeu ou era gentil. Agora, com o nascimento da igreja, então nós temos três povos no mundo. Nós continuamos tendo o povo judeu, os descendentes de Abraão. Nós continuamos com os gentios e aqueles que aceitam Cristo, que aderem ao cristianismo, que entendem, que tem esta revelação, então são os cristãos, a igreja. Então nós temos o povo judeu, o gentil, que é aquele que não é judeu, e a igreja. São esses três povos, tá bom? Muito bem. A mensagem da igreja. Então, nós vimos no estudo de Atos dos Apóstolos, se você quiser entender o nascimento da igreja, os primeiros passos da igreja, precisa ler Atos dos Apóstolos, que também poderia ser chamado Atos do Espírito Santo, porque nós vemos o Espírito Santo atuando de forma plena no livro de Atos dos Apóstolos. Bom, então, nós vemos que quando o Espírito Santo desce, e todos foram cheios, receberam o Espírito Santo,
Pedro, estavam reunidas ali mais ou menos 120 pessoas, e Pedro, cheio do Espírito Santo, faz o primeiro discurso da igreja, a primeira mensagem. E esta primeira mensagem, quando nós estudamos, ela está aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do verso 14, diz: o discurso de Pedro no dia de Pentecostes, foi o dia que o Espírito Santo desceu. Nós podemos dividir em 3 pontos. Então veja, nós não temos ainda o Novo Testamento, nós só temos o Antigo Testamento, e não tem essa facilidade que nós temos hoje, de andar com a Bíblia. Todos têm Bíblia, tem Bíblia no celular, Bíblia no tablet, Bíblia no computador, Bíblia impressa, enfim. Naquela época não era assim, existia uma dificuldade, era em forma de rolo, e não tinha divisão de capítulos e versículos, mas estava escrita, foi escrito na lei de Moisés, na lei que Deus deu a Moisés, que o pai deveria ensinar a palavra para o filho. Veja que existem ensinadores, pesquisadores, que dizem que na época de Jesus não tinha analfabeto em Israel, entre o povo judeu. Olha que povo dedicado, porque o pai tinha por obrigação ensinar a palavra de Deus para o filho. Então Pedro faz um discurso, e nesse discurso ele vai falar, vai mostrar Jesus, o Messias, no Antigo Testamento, a promessa de Deus no Antigo Testamento. Então a primeira parte da mensagem é o caráter messiânico de Jesus, que ele vai mostrar no Antigo Testamento. A segunda parte da mensagem é a ressurreição de Jesus, a morte e a ressurreição de Jesus, e com testemunhas, inclusive ele, uma testemunha viva, e muitas pessoas que viram Jesus morrer crucificado, mas também viram Jesus ressuscitado, estavam ali presentes. E Pedro, uma delas, então, uma testemunha viva. Então, a primeira mensagem, a primeira parte da mensagem tratava do caráter messiânico de Jesus. Ele provava por A mais B que Jesus, que aquele Messias que os profetas falaram, que estava registrado ali no Antigo Testamento, aquela profecia havia se cumprido de fato em Jesus Cristo. E a segunda parte é então a morte e ressurreição de Jesus. E a terceira parte, que ele concluía a mensagem, é que ele voltará. E esta mensagem de que ele voltará é pregada até hoje pela igreja. Olha que coisa maravilhosa, foi o surgimento, o nascimento da igreja. Então nasce após a ressurreição de Cristo, no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, e a primeira mensagem que nós encontramos na Bíblia após o nascimento da igreja foi dada por Pedro. E ele leva à conversão aproximadamente 3.000 pessoas. Olha que poder teve essa mensagem, dividida em 3 partes. Por isso que a gente sempre ensina para os estudantes que estão começando agora, que querem pregar o Evangelho, que o tema do bom pregador é o Calvário, é falar de Jesus, tá bom? Na próxima aula nós vamos falar das ferramentas que eram usadas pela igreja no seu nascimento, nos seus primeiros anos de vida, tá bom? Chega de moleza, vamos trabalhar? Na aula passada nós aprendemos sobre a primeira pregação, que é registrada em Atos dos Apóstolos, o discurso de Pedro, a pregação de Pedro. E nós aprendemos que a primeira mensagem, ela foi dividida em 3 partes. Na primeira parte, Pedro mostra que Jesus é o Messias, é o Cristo ungido. Ungido para quê? Salvar o homem. A segunda parte da mensagem, Pedro mostra
com testemunhas vivas que Cristo morreu, foi crucificado, mas ressuscitou e foi visto por mais de 500 pessoas, segundo registra Paulo. E também nós aprendemos na terceira parte da mensagem que ele voltará. Aquele mesmo Jesus que subiu um dia há de voltar para buscar a sua igreja. Por isso que eu disse na aula passada que o tema do bom pregador é o Calvário, é Jesus. Bom, agora, quais eram as ferramentas usadas pela igreja no primeiro momento, no seu nascimento? Primeira ferramenta, o testemunho de seus membros. As pessoas testemunharam o que tinha acontecido, as pessoas estavam sendo curadas, receberam o Espírito Santo. E aí vem a segunda ferramenta, que é o auxílio sobrenatural. A igreja precisa do Espírito Santo para cumprir o seu papel. Depois nós vamos estudar isto com mais detalhe. Agora, nós vamos estudar e verificar que a igreja tinha uma falha. Qual era essa falha? O zelo missionário. A igreja não estava fazendo missões. Ela ainda estava ali na região da Judéia. Precisava expandir, porque Jesus tinha ordenado que deveria levar o evangelho para todos os povos. Lembra que nós aprendemos também na aula passada que nós temos o povo judeu, o povo gentil, ou seja, todo aquele que não era judeu era gentil, e agora nasce a igreja. Então quem aceita Jesus Cristo como único e suficiente Salvador passa a fazer parte da igreja. Muito bem. Agora, a igreja, neste primeiro momento, ela tem dois grupos de judeus. Ela tem os judeus que viviam ali na região, os judeus que conheciam a Bíblia, que aprendiam sobre o Antigo Testamento na língua hebraica, embora neste momento eles estivessem falando o aramaico, mas tinha o rabino, o mestre, que lia no hebraico, e o tradutor, que traduzia na língua do povo. No caso, o Antigo Testamento era lido no hebraico e um escriba, um tradutor, traduzia para o aramaico. Ok? Muito bem. E tínhamos também os judeus gregos, aqueles que não viviam ali, que estavam distribuídos, que foram espalhados no Império Romano. Depois nós vamos aprender como isso se deu com os cativeiros, o cativeiro assírio, babilônico, chamado de cativeiro ou dispersão. Depois nós vamos aprender isso aí. Mas eles estavam convivendo ali. E houve uma reclamação. Primeiro problema da igreja. E este momento está registrado em Atos, no capítulo 6, dos versos 1 ao 3. Então pegue a sua Bíblia aí, Atos capítulo 6, dos versos 1 ao 3. Eu vou ler para você, vou colocar aí na tela e você vai observar. Diz assim o texto: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Olha que interessante. Então os judeus, os hebreus, são aqueles que viviam ali na região. E os gregos são judeus também, mas que viviam fora daquele território. Então esta contenda surge o quê? O diaconato. Estes homens são os primeiros diáconos da igreja. Diácono significa aquele que serve, aquele que veio para servir, que é separado para servir as mesas, na parte administrativa.
Então eles acharam por bem, instruídos pelo Espírito Santo, é claro, de ter essa divisão. Então os apóstolos ficariam cuidando da palavra, da pregação, do ensino, e estes 7 homens, também cheios do Espírito Santo, iriam cuidar da mesa, desta questão, para evitar esta murmuração. Então, dentro da igreja, na hierarquia eclesiástica, nós temos essa primeira divisão: o grupo que cuida da palavra e o grupo que cuida da administração. Olha que importante. Muito bem. Acontece que após a morte de Estevão, que está no capítulo 7, depois você lê aí o martírio de Estevão, no capítulo 7 tem o seu discurso, a sua mensagem, nós vamos encontrar Paulo. Paulo perseguia a igreja, mas ele se converteu. Quando ele estava indo para perseguir, prender os crentes em Damasco. Então, no caminho, ele teve um encontro com Cristo e se converteu. E Paulo agora começa a fazer um trabalho contrário ao que ele fazia. Ele perseguia os cristãos, agora ele está convertido, fazendo um trabalho missionário. E Pedro também esteve entre os gentios, e os gentios também estavam recebendo o Espírito Santo. Só que na igreja primitiva, como nas sociedades até hoje, nós vamos encontrar 2 grupos: os conservadores e os progressistas. Os conservadores eram aqueles judeus que achavam que os gentios deveriam obedecer os preceitos da lei judaica. Isso está no capítulo 15. O texto do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos diz assim, o título: a questão acerca do rito mosaico, Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Então ali foi feita uma reunião agora para decidir se os gentios deveriam obedecer para ser salvo, os gentios para serem salvos, os ritos do judaísmo, a circuncisão, a questão da alimentação, a guarda do sábado. Mas nesta reunião, que é a primeira assembleia, a gente é o primeiro concílio na cidade de Jerusalém, foi discutido, e Tiago, que era pastor de uma igreja conservadora, que estava ali em Jerusalém, tomou a palavra e disse, o que ele disse está no versículo 29 do capítulo 15, que era importante que os gentios não precisavam guardar a lei, mas que, diz o texto, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. E destas coisas fareis bem se vos guardardes, bem vos vá. Então esta foi a decisão, importantíssima para a igreja, porque a partir daí Paulo tem liberdade de levar o evangelho da graça. A salvação é pela graça, não é pelas obras. Então Paulo agora, daí ele ser considerado o apóstolo dos gentios. Então na próxima aula nós vamos estudar o crescimento da igreja fora daquela região, no Império Romano. Paulo vai ser aí, Paulo e Barnabé começam fazendo missões fora de Israel, tá bom? Isso a gente continua na próxima aula. Agora, se você quiser aprofundar mais ainda, aprender mais, peça o nosso curso, que é dividido em 5 módulos para o curso básico. Esta matéria que eu estou ensinando, História da Igreja, está no módulo número 4. Se já chegou o seu material, é só conferir. E para você pedir o nosso material e receber um super desconto, envie um e-mail para a gente dizendo que você assiste às aulas. O e-mail é teologia@icp.com.br. Tem também o WhatsApp 21 98622
3266. E para saber mais informações, mais detalhes, acesse o nosso site, www.icp.com.br. Dá um likezinho aí, dá um toquinho aí, uma mãozinha de que você está gostando, divulgue as nossas aulas, tá bom? Nós paramos na aula passada falando do trabalho da igreja, a operação do Espírito Santo, os testemunhos, os milagres acontecendo, tudo registrado em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o 5º livro do Novo Testamento. Agora, a igreja tinha uma falha. Ela não estava fazendo missões, ela estava só ali na região da Judéia, não tinha essa visão missionária. Foi aí que nós paramos. Mas depois que Paulo se converteu, também tratamos isso na aula passada, então a igreja, por meio de Paulo, Pedro, começa a chegar para os gentios. Lembra que eu expliquei? Tínhamos 2 povos no mundo na época, ou era judeu ou era gentil. Agora nós temos judeu, gentil e igreja. Igrejas são aqueles que aceitam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e passam a obedecê-lo, tá bom? Vamos em frente. Nós aprendemos também que os apóstolos, eles não tinham ainda, obviamente, o Novo Testamento, não tinha nada escrito. Nós temos o Antigo Testamento que eles vão utilizar para pregar o Evangelho, farão citações do Antigo Testamento, mostrando que Jesus é o Messias, mostrando aquilo que estava profetizado sobre o Messias. Também vão falar da morte e ressurreição de Jesus e que ele voltará. Estas são as 3 partes das mensagens que eram pregadas na época. Isso também eu já ensinei, só conferir aí nas aulas anteriores. Muito bem, mas agora nós vamos aprender que 3 líderes se destacam neste período. Tiago, irmão do Senhor, irmão de Jesus, Paulo e Pedro. Então são esses 3 líderes, claro que todos eles estão trabalhando, os discípulos, mas há destaque aí para esses 3 líderes. Muito bem. E surgem os primeiros escritos. Então vou pôr aí na tela para você a carta, por exemplo, de Tiago, que você encontra no Novo Testamento. Ela foi escrita por volta do ano 60 depois de Cristo, ano 60 depois de Cristo, 10 anos após o Concílio de Jerusalém, que também aprendemos na aula passada. E Tiago, ele foi martirizado, segundo a tradição, no ano 62, pelos seus próprios irmãos, pelos próprios judeus, que, segundo a tradição, perguntaram para Tiago, porque Tiago era um homem muito piedoso, muito respeitado, ele era pastor em Jerusalém, e perguntaram para ele se realmente Jesus era o Messias. E quando ele afirmou que Jesus é o Cristo, o Messias ungido, então ficaram com ódio de Tiago e ele foi apedrejado, tá bom? Bom, o outro que também nós vamos encontrar agora já as 2 cartas dele no ano mais ou menos 67, primeira e segunda carta, ou epístolas universais, é o apóstolo Pedro, por volta do ano 67, dá uma olhadinha aí na tela. E ele também foi martirizado, ele foi, segundo a tradição, crucificado em Roma, e ele pediu que fosse crucificado de cabeça para baixo. Ele não queria ser crucificado como Jesus. Então ele pediu, segundo a tradição cristã, para ser crucificado de cabeça para baixo. Muito bem. E o outro destaque, como eu já disse, é o apóstolo Paulo. Eu vou colocar na tela agora um mapinha. Eu vou preencher a tela inteira com esse mapinha para você ter uma ideia da expansão do evangelho nesta época no Império Romano. Então, onde você vê cruz aí, é onde o evangelho já chegou, por meio das viagens missionárias de Paulo. Olha como já estava bem expandido o evangelho neste período.
Viu direitinho o mapa? Então, agora, dá uma olhadinha nas cartas que Paulo escreveu. Coloquei aí na ordem cronológica, mais ou menos quando elas surgiram, quando elas foram escritas. Então, a primeira é Tessalonicenses, tá vendo aí, ó, no ano 51, a segunda no ano 52, depois vem a primeira carta aos Coríntios, a segunda, tá vendo as datas aí? Tá vendo na tela? Eu vou explodir na tela para você ver melhor, tá bom? Tá olhando aí, olha. Então aí tem todas as datas, qualquer coisa você dá um pause aí para você ver melhor, ok? Estou voltando aqui, muito bem. Agora, veja as cartas pastorais, que nós aprendemos também na aula de bibliologia. Dá uma olhadinha aí as datas, vou explodir na tela, tá bom? Para você ver melhor. Então tem aí a primeira carta a Timóteo, que segundo nós temos relatos, ela foi escrita em Roma no ano 62, a carta de Filemon, Roma 62, Tito foi também em Roma no ano 65 e a segunda carta no ano 67. De repente em alguma literatura você vê a data um pouquinho diferente, mas é coisa mínima, tá bom? Bem, Paulo também foi decapitado, ele foi martirizado como Tiago, como Pedro, só que ele foi decapitado, porque como ele era cidadão romano, então havia esse tipo de morte para quem era cidadão romano, uma morte onde a pessoa sofria menos. Então ele foi decapitado no ano, segundo a tradição, 67, também em Roma. Os três na época do imperador Nero. O imperador Nero, também visto como um anticristo, ele, segundo a história, ele tacou fogo na cidade de Roma e desconfiaram que era ele, e ele pôs a culpa nos cristãos. Então muitos cristãos foram martirizados neste período, tá bom? Bem, na próxima aula nós já vamos aprender por que os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano, quais os motivos que eles alegavam para perseguir, matar, jogar os cristãos para as feras, crucificar, decapitar, apedrejar. Tudo isso nós vamos aprender na próxima aula, tá bom? Não vai perder a próxima aula. Matéria de hoje, como eu disse, história da igreja, a nossa história. E este período é chamado na história como Era Sombria. Por quê? Porque nós não temos informações sobre este período. Mas um fator importante, um fato ocorrido importante, é o cumprimento de uma profecia dita pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Ela está registrada em Lucas, no capítulo 21, dos versos 20 ao 24. Olha que profecia importante, e eu vou falar sobre o cumprimento desta profecia. Eu vou explodir na tela o texto para que você possa acompanhar a leitura. Diz assim: mas, quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, saiam, e os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e a das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e a ira sobre este povo. Ou melhor, e ira sobre este povo. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Muito bem. Esta profecia, ela se cumpriu quando o general Tito, no ano 70, general romano, invadiu, ele cercou a cidade de Jerusalém,
tomou a cidade de Jerusalém. Agora é interessante que os cristãos, aqueles que creram nesta palavra dita por Jesus, nesta profecia, realmente saíram da cidade, fugiram. Mas os que não creram ficaram na cidade. Então o general invadiu a cidade, tomou a cidade, destruiu o templo. Só restou o Muro das Lamentações. E ele matou realmente as pessoas grávidas, e os que sobreviveram, ele levou para Roma, para construir o Coliseu Romano. Olha que situação, esta é chamada segunda diáspora. O que é isso? A dispersão do povo. Nós vamos estudar em História dos Hebreus o cativeiro assírio, o cativeiro babilônico, e agora nós estamos falando deste cativeiro, que é chamado diáspora, ou seja, o povo foi levado para várias nações, os judeus perderam a sua pátria. Agora, interessante que no ano de 1948, Israel voltou a ser uma nação. Isto foi uma resolução da ONU. E quem presidiu esta Assembleia da ONU foi um brasileiro, o diplomata Oswaldo Aranha. E lá foi feita uma eleição para decidir a questão da nação, da terra do povo judeu. E em 1948, 14 de maio de 1948, Israel tornou-se novamente uma nação. Então veja que importante esta profecia. No ano 70 depois de Cristo, eles perderam a nação. Não deixaram de existir como nação. Jerusalém foi destruída e passou para domínio de outros povos. O Império Romano, depois nós vamos ver os muçulmanos, os otomanos, os ingleses, e agora ela, em 1948, veja que interessante, ela volta a ser nação. Então veja que Jesus disse aqui na profecia no final: Jerusalém será pisada pelos gentios. Lembra que eu ensinei que nós tínhamos dois povos na terra? O povo judeu, aquele que conhecia o Deus verdadeiro, e as demais nações, que são chamadas de, os povos são chamados de gentios. Então ou era judeu ou era gentio. Agora nós temos três povos. Nós temos o povo judeu, nós temos os gentios e temos a igreja, que é o corpo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, os cristãos creram na palavra de Jesus, na profecia de Jesus, fugiram, saíram realmente da cidade. Mas quem não creu ficou lá. E o Império Romano invadiu com o general Tito o exército e destruiu a cidade. Milhares de pessoas morreram. E, como eu disse, os que sobreviveram tornaram-se escravos, e grande parte foi levada para Roma para construir o Coliseu Romano. Muito bem. Agora veja que Jerusalém deixa de ser pisada pelos gentios no ano 1948. E a profecia diz: até que o tempo dos gentios se completem. Veja que informação importante. Tempo dos gentios. Na matéria escatologia, que é a matéria que trata das coisas futuras, das profecias, da volta de Jesus, do milênio, do domínio do anticristo, tudo isso nós vamos tratar na matéria escatologia, que está no módulo número 4. Nós vamos chegar nessa matéria, aí nós vamos retomar esta profecia. Mas já fica um alerta aí, né? Quem gosta de estudar e desenvolver este assunto, o assunto escatológico, que gosta de estudar as profecias, ela é importantíssima. Lucas 21, de 20 a
24, tá bom? Bem, a igreja, neste primeiro momento, ela estava misturada, tinha judeus e tinha gentios que estavam aceitando Jesus. A partir desta data, do ano 70 depois de Cristo, então nós vamos ver a igreja realmente separada. Até então, ela era vista como um segmento do judaísmo, uma seita do judaísmo, mas agora não. Agora nós temos o judaísmo e nós temos o cristianismo. A igreja agora vai seguir o seu próprio caminho, ela vai crescer, ela vai se desenvolver no mundo gentil, tá bom? Isso é importante. Na próxima aula, nós vamos tratar por que os imperadores romanos perseguiam os cristãos. Quais os motivos que levava esta perseguição. Então nós vamos estudar isto na próxima aula. Não vai perder a próxima aula. Divulgue aí para o pessoal que você conhece, envie a mensagem pelo WhatsApp, dá aí o meu canal, o Antônio Fonseca, para que as pessoas aprendam estas matérias. São importantes para o crescimento cristão, tá bom? E como eu disse, tudo o que eu ensino, mais informações sobre o curso, sobre a Bíblia apologética que nós estamos utilizando para este ensino, você encontra no nosso site. O site é o www.icp.com.br, www.icp.com.br. Agora, para receber um super desconto que pode ir até 50%, para adquirir o nosso curso, até 50% de desconto. Olha que bênção. Precisa enviar um e-mail para mim. O e-mail é teologia@icp.com.br. teologia@icp.com.br. Pode também pelo WhatsApp. Então no WhatsApp é o 21 98622 3266 21 98622 3266. Envia lá dizendo que você assiste às minhas aulas, que eu quero abençoar a sua vida. Pode chegar até 50% o seu desconto, tá bom? Na aula passada, nós estudamos a Era Sombria. Nós chamamos Era Sombria porque nós temos poucas informações deste período. Mas agora nós vamos do ano 100 depois de Cristo até o ano 313 depois de Cristo. Este é o período que nós vamos estudar hoje, do ano 100 até o ano 313 depois de Cristo, que é o Edito de Constantino. Depois nós vamos ver o que é esse documento que Constantino fez, tá bom? Muito bem. Mas como eu disse também na aula anterior, hoje nós vamos estudar os motivos das perseguições. Por que os cristãos eram perseguidos pelos imperadores romanos? Muito bem. O primeiro motivo, olha aí na tela, a adoração ao imperador era considerada como prova de lealdade. Veja, o imperador romano, ele era considerado como uma divindade. Como um deus, porque ele trazia segurança, trazia paz, estabilidade para o império. Então, o romano, o cidadão, as pessoas que viviam no império, elas podiam ter qualquer religião, vários deuses, não teria problema algum, desde que o imperador fosse como a divindade principal. Agora veja a situação. Nós cristãos só temos um Deus, só temos um Senhor. Veja que na Bíblia fala, Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o único. Então o cristão não poderia ter César como Senhor, o imperador como Senhor, porque nós só temos Jesus Cristo como nosso Senhor. Então esse era um motivo que levava até a pena de morte.
se a polícia da época, né, os que faziam lá, defendiam o Estado, o Império Romano, se eles encontrassem uma pessoa, e a pergunta era essa: quem é o seu senhor? Quem é o seu senhor? Se a pessoa respondesse César, está liberada. Mas se a pessoa falasse, não, meu senhor é Jesus Cristo, pronto, condenado à pena de morte. Olha que situação. Por isso que a Bíblia fala, se com a sua boca confessares que Jesus Cristo é Senhor, será salvo. Porque pagava com a vida. Pena de morte, podia ser lançado para as feras, podia ser crucificado, decapitado. Era terrível, mas muitos deram a sua vida, porque não negaram que Jesus Cristo é Senhor. Uma outra coisa também, um outro motivo de perseguição, é que nós cristãos, a igreja primitiva, não aceitava qualquer tipo de imagem de escultura. Você sabia disso? Nós não vamos ver na igreja até o ano 313 imagens de escultura. Sabia? Não tinha, não aceitavam. Agora, aquele povo, eles tinham várias imagens. Eles representavam os seus deuses com imagens de escultura. Então, o que acontece? Se eu, como cristão, não tinha imagem de escultura, aquele povo, na ignorância, achava que o cristão era ateu, porque todos eles tinham uma divindade representada por uma imagem. E nós cristãos, a igreja não tinha nenhum tipo de imagem, então eles acusavam os cristãos de ateus. E também levava a pena capital. Mas era só isso? Não. Olha só, quando os cristãos se reuniam, a reunião tinha que ser secreta, porque se pegasse, corria o risco de ser morto, era preso e tinha pena de morte. Então a reunião era secreta. E na reunião cristã, tem a comemoração, a celebração da ceia. Então, como na ceia nós usamos no ritual da ceia, tem o vinho e o pão, que é o corpo e o sangue de Cristo, começaram a acusar os cristãos de canibalismo. Falaram, olha, eles comem carne de gente, eles bebem sangue de gente. Começaram a fazer acusações falsas, lógico, mas contra os cristãos. Era outro motivo da perseguição. Então, o motivo porque nós temos, ou a igreja primitiva tinha, e nós também, só Jesus Cristo como Senhor, como Deus. Nós não tínhamos nenhum tipo de imagem de escultura como não temos hoje, e nós celebramos até hoje a ceia do Senhor. Então inventavam mentiras contra os cristãos. Muito bem. Um outro motivo é que no cristianismo, na nossa religião, todos são iguais. Todos são iguais. Não tem homem, mulher, não tem rico, pobre. No culto, todos são iguais na hora da adoração. E aquilo trazia um problema para a pirâmide social da época. Por quê? O povo não conseguia entender como um escravo pode participar de uma reunião no mesmo nível que o patrão, que o seu dono. Como que as mulheres podem participar? Porque a mulher era considerada objeto. Ela não tinha a liberdade que ela tem hoje. É só no cristianismo. Até hoje existem religiões que oprimem as mulheres, que não dão liberdade para as mulheres. Agora imagina, num culto cristão, de repente o escravo que dava a palavra e o patrão ficava ali sentado ouvindo. Então este choque cultural também era motivo para perseguir os cristãos. Quer ver um outro motivo? A questão econômica. Aqueles que viviam da venda de imagens de escultura, que fabricavam imagens dos deuses, começaram a sentir um prejuízo econômico, porque as pessoas que aceitavam Jesus Cristo não tinham mais imagem, porque nós não temos imagem de escultura. Então o que acontece? Os comerciantes, os que sobreviviam na época da venda de imagens, começaram a sentir um prejuízo financeiro. Aí eles também reclamavam para as autoridades romanas, outro motivo de perseguição. Então guardou os motivos
que levavam os cristãos a serem perseguidos, então primeiro o imperador era tido como divino. E no cristianismo nós só temos um Senhor, Jesus Cristo é nosso Senhor. Primeiro motivo. Segundo, não tínhamos qualquer tipo de imagem de escultura. Não tem, até o ano 313 os cristãos não tinham imagem de escultura. Depois nós vamos entender nas próximas aulas como a imagem entrou na Igreja Católica. Você vai aprender na história como isso se deu. Uma outra questão, as reuniões dos cristãos, elas eram secretas. Por quê? Porque não podia, era proibido o cristianismo. E as pessoas viam e começaram a acusar os cristãos de canibalismo. Falaram, olha, eles se reúnem e comem carne de gente, bebe o sangue, porque na ceia a gente não fala, né? Jesus, Paulo nos orientou também, olha, na comemoração da ceia do Senhor, este é meu corpo e este é meu sangue. Nós não participamos desses dois elementos, claro que são elementos simbólicos, mas naquela época eles não sabiam e acusavam os cristãos. Outro motivo, também a questão da igualdade. Estou só recapitulando. No culto cristão não tem rico, não tem pobre, não tem grego, não tem judeu, não tem homem, não tem mulher. Somos todos iguais perante Deus. Então isso trazia um choque para a pirâmide da época, a estrutura da época, onde você tem a nobreza, você tem aqueles que são livres, que têm posse, e tem os escravos. E imagina num culto onde um escravo está pregando e o seu dono está ouvindo a palavra. Então isso era um choque cultural, eles entendiam como anarquia, tá bom? E a questão econômica, aqueles que sobreviviam da venda de imagens, perceberam que pararam de vender. Imagina uma aldeia aceita Jesus, aquele grupo, ninguém ali mais tem imagem de escultura. Então não vende e traz problema econômico, financeiro. Aí essas pessoas iam reclamar também para as autoridades romanas, tá bom? Na próxima aula nós já vamos entrar no Edito de Constantino. Que documento é esse que Constantino fez? Para que serviu esse documento feito por Constantino, que nós datamos como no ano 313 depois de Cristo? Não vai perder a próxima aula, tá bom? Chega de moleza, vamos trabalhar? Como eu disse, matéria de hoje, história da igreja. A nossa história, ela teve início com a descida do Espírito Santo. E na aula passada, nós aprendemos o porquê a igreja ela era perseguida. Nós aprendemos. E nós paramos no ano 313. Eu falei que no ano 313 existe um marco aí na história da igreja. E é isso que nós vamos estudar hoje, que nós vamos aprender. Muito bem. Então diz a história que um ano antes, no ano 312, olha que interessante, no ano 312, o general Constantino foi para uma batalha, para uma guerra. E quem vencesse aquela guerra, olha, ele era general do Império Romano e tinha um outro general também do Império Romano, e eles estavam disputando o império. Quem seria o imperador? Tá certo? Então, quem vencesse essa batalha seria o imperador, essa guerra. E a história diz que ele teve uma visão, antes de ir para a batalha, uma visão, e nesta visão apareceu para ele no céu uma cruz, e escrito assim: com este sinal vencerás. Olha que interessante a visão que ele teve. E o que ele fez? Ele adotou aquele símbolo, a cruz, adotou no seu exército. Ele pediu para colocar em todos os escudos a cruz, desenhar a cruz. E foi para a guerra. E venceu a guerra. Olha que interessante. E tornou-se imperador. Imperador Constantino. Em função disso, no ano 313, guarda esta data, no ano 313 ele faz um documento, ele faz um edito,
o documento oficial, assina. E o que dizia esse documento? Esse documento não proibia mais ser cristão. Olha que interessante. Você viu na aula passada que os cristãos eram perseguidos, lançados para as feras, crucificados, decapitados, enfim? Agora não. Com esse documento, as pessoas terão liberdade de servir a Jesus, de se tornarem cristãos. Olha que interessante esse documento, que importante. Então ele é chamado Edito de Constantino, ano 313. Então agora cessa a perseguição, tá bom? O cristão não pode mais ser perseguido. Poderia ter outras religiões, se quisesse? Poderia. Ele não proibiu outras religiões, as religiões pagãs, mas ele agora liberou o cristianismo, tá bom? Então, por isso que esta data ela é muito importante, ano 313, ok? Muito bem. Dizem os estudiosos que neste período já tinha mais de 10% da população do Império Romano cristã. Olha, mais de 10% já era de cristãos a população do Império Romano. Então já o Evangelho, por meio do trabalho do apóstolo Paulo, principalmente, já estava bem espalhado no Império Romano. Uma outra coisa interessante também que Constantino fez, ele transferiu a capital do Império Romano, que era em Roma, para a cidade de Bizâncio, que fica na Turquia, que hoje recebe o nome de Istambul. Olha que interessante. E ele construiu uma nova cidade, praticamente, né? Ele levou o governo de Roma para a cidade de Bizâncio. E o seu nome, mudou o nome para Constantinopla. Constantinopla. Então, em função do nome Constantino, Constantinopla. Então ele leva a capital de Roma para Constantinopla. E ele colocou um líder para ficar lá, um outro comandante para ficar em Roma. Então agora nós temos a sede principal do império em Constantinopla e um outro lá, líder subordinado a ele, coordenando em Roma. Agora, por que ele fez isto? Porque Roma, ela não tinha defesa ou defesas naturais. Então ela era facilmente invadida pelos bárbaros, por outros povos que não pertenciam ao Império Romano. E a cidade de Constantinopla, ela tinha defesa natural. Olha que interessante. Geograficamente ela era muito mais protegida. E de fato isso aconteceu. Dificilmente o inimigo conseguiria invadir Constantinopla, porque realmente ela oferecia grande defesa natural, meio de vales, rios, montanhas, enfim. Então este foi um motivo. Um outro também porque Roma tinha muita idolatria, muitos templos pagãos. Então Constantinopla já foi construída nesta perspectiva cristã. Olha que interessante, sem paganismo. Detalhe importante, nós percebemos nesta época, estudando história, 5 centros do cristianismo, que nós chamamos patriarcados. Agora nós temos um líder, que é chamado patriarca, em cada cidade principal. Quais são estas cidades principais? Eu vou colocar um mapinha para você ver. Olha, primeiro, vou começar lá do Egito. Então, Alexandria. Está lembrado de Alexandria, que eu já ensinei, onde tinha a famosa biblioteca de Alexandria, da Septuaginta, tradução dos 70. Lembra disso aí? Está na aula de bibliologia. Vai lá que você vai entender isso aí. Muito bem. Então, ali tem um centro cristão.
o patriarcado de Alexandria, no Egito, tem um patriarcado em Jerusalém, tem um patriarcado em Antioquia, na Síria, Antioquia da Síria, e tem um patriarcado em Constantinopla, onde está o imperador, e tem um patriarcado em Roma. Então, 5 patriarcados. Vamos repetir? Alexandria, deixa eu pôr na sequência do slide. Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla e Roma. Então, o que é um patriarcado? Ali tem um bispo que vai coordenar os demais bispos, e os bispos irão coordenar os pastores, os presbíteros, tá bom? Então a hierarquia está desta forma na igreja. E depois vem os diáconos, que nós já aprendemos em aulas anteriores. Entendeu até aí? Agora deixa eu colocar, dá uma olhadinha na divisão, quando passa a ser realmente uma divisão oficial dos dois império, né? Ou melhor, do Império Romano em 2 partes. Olha aí no mapa. Um lado passa a ser chamado Império Ocidental. Isso se dá realmente agora oficialmente no ano 395 depois de Cristo. Então, Império Oriental e Império Ocidental. Então, no Império Ocidental, nós temos Roma como sede, é o Patriarcado de Roma. E no Império Oriental nós temos Constantinopla, que é a capital do Império. Então o Império Romano dividido em 2 partes. Do lado ocidental, Roma. Do lado oriental, Constantinopla. Tá? Então esta é a divisão do Império em 2 partes. Ok? Patriarcados. Jerusalém, Antioquia, Alexandria, Constantinopla e Roma. Então, Jerusalém na região de Canaã, Antioquia na Síria, Alexandria no Egito, Constantinopla, onde é a atual Turquia, é a cidade de Istambul, mudou o nome de Constantinopla para Istambul, e Roma, que é Roma até hoje, tá bom? Na próxima aula nós vamos aprofundar mais um pouquinho e nós vamos começar a aprender como a imagem de escultura entrou na igreja, porque até o ano 313 nós não encontramos imagem de escultura na igreja. Vamos aprender também como surgiu o culto a Maria. Vamos aprender também como surgiu o papado, como vem esta hierarquia, que até hoje, né, nós não tem o Papa Francisco, então nós vamos entender como surge toda esta hierarquia, e Roma, como que a imagem de escultura entra, como que tem aí a figura do Papa, da onde vem esse poder. Tudo isso nós vamos aprender nesta matéria. Não vai perder as próximas aulas de história da igreja, tá bom? Na aula passada, nós aprendemos sobre Constantino. Lembra? No ano 313, ele fez um decreto, um edito, onde ele liberou a religião cristã. Não podia mais agora prender os cristãos, executar os cristãos, ok? Isso foi no ano 313, também chamado Edito de Milão, porque foi na cidade de Milão, tá bom? Vamos em frente. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre algumas controvérsias e concílios. Eu quero falar hoje de uma controvérsia que foi a maior controvérsia da história. Ela aconteceu em Alexandria, e só foi resolvida essa controvérsia no ano 325. Guarda aí, ano 325, no Concílio de Nicéia. Leia aí no slide, Concílio de Nicéia 325, tá? E o bispo é o bispo
era presbítero na época, presbítero Ário. E o que essa heresia ensinava? Ensinava que Cristo foi criado, tá? Olha, esta é a doutrina fundamental das testemunhas de Jeová. Você sabia que as testemunhas de Jeová também não aceitam Jesus como Deus Todo-Poderoso? Elas ensinam que Jesus é um ser criado. E vamos ver como isso se deu? Então veja, lembra que nós aprendemos sobre a Septuaginta? A tradução dos 70, que foi a tradução da Bíblia do hebraico para o grego, ok? Então a igreja nesse período agora está usando a tradução grega da Bíblia, não está usando o hebraico está em desuso, ok? Então a igreja no Império Romano, agora ela é liberada e ela está usando a Septuaginta, por isso que eu dei essa aula, é a aula de bibliologia. Se você perdeu sobre a Septuaginta, acesse aí o canal, vai lá no playlist de bibliologia e veja essa aula que ela é importantíssima, tá? Muito bem, e o presbítero Ário pegou a Bíblia, estava estudando, uma pessoa muito inteligente, estudiosa, e ele abriu Provérbios 8 e 22, Provérbios 8 e 22, e o meu texto diz assim: o Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, e antes de suas obras mais antigas. Então, Provérbio 8 e 22, eu quero que você confira na sua Bíblia. Tem versão que vem escrito no lugar de possuiu, criou, e não possuiu, tá? E aí que está todo o X da questão. Então veja, o Ário lendo esse texto, ele disse, olha, Provérbios 8, que fala da sabedoria, é uma referência a Jesus. Então, primeira conclusão que ele chegou, que Provérbios 8, quando fala da sabedoria, está tratando de Jesus. Essa sabedoria é Jesus, segundo a interpretação do Ário, do presbítero Ário, lá em Alexandria. Muito bem. Então, entendendo ele que essa sabedoria é Jesus, quando chega no 22, na Septuaginta, na tradução que os rabinos fizeram para o grego, ao invés deles traduzirem como possuiu, eles traduziram como criou. Tá vendo? Traduziu como criou. Então, Ário entendendo que Provérbios 8 está se tratando de Jesus, e no 22 fala que criou, né, o Senhor me criou, então ele falou, tá vendo? Ó, Jesus é um ser criado. Tá vendo o problema de Ário? Ele não foi pesquisar nos originais, ele não foi ver nos manuscritos que estavam na língua hebraica, ele só viu no grego. E no grego, na Septuaginta, colocaram criou. Então ele entendeu que Provérbios 8 era uma referência a Jesus. O capítulo falava da sabedoria, essa sabedoria é Jesus, e essa sabedoria foi criada. Mas aí tem um problema. Se a sabedoria foi criada, então significa que teve um tempo que Deus não teve sabedoria, não tinha sabedoria. Já fica um problema aí. Então, o correto na tradução é possuiu, mas ele não checou. Ele ficou no criou e começou a falar que Jesus era um ser criado. Criado antes de tudo, mas foi criado. Ok? E aí começou uma confusão entre os bispos. Lembra que nós aprendemos sobre os centros, os patriarcados? Alexandria, Jerusalém, Antioquia da Síria, Constantinopla e Roma. Então, o que acontece? Para resolver a questão, foi feito um concílio. O que é concílio? É uma assembleia, uma reunião com todos os bispos da igreja, do Oriente, do Ocidente, todos reunidos. E a reunião, ela se deu na cidade de Nicéia, no ano 325. No ano 325. Olha que interessante. E neste concílio, os bispos ali, discutindo a questão, foi provado, foi mostrado na Bíblia que Jesus é sim Deus Todo-Poderoso. Ali que vai sair então um credo, uma confissão de fé chamado Credo de Atanásio, confissão de fé de Atanásio, porque segundo os historiadores, Atanásio foi quem redigiu o texto.
ok? Ele era tipo de um secretário, ele não era bispo, mas participou do concílio. Então, esta confissão de fé, este credo de Atanásio, nós colocamos na Bíblia apologética, com os apócrifos. Se você já recebeu a sua Bíblia aí, deixa eu ver que página que ele está aqui, para você procurar aí na sua Bíblia. A confissão de fé, o credo de Atanásio, é importantíssima essa confissão de fé. Está aqui, olha, Atanásio está na página 1475 da Bíblia apologética, na parte aqui que tem um apêndice, tá? Então, se você já tem a sua Bíblia aí, você pode ver essa confissão de fé. E essa confissão de fé, ela vai mostrar tudo que ele fala que é bíblico, que Jesus é sim, Deus é todo poderoso, daí a trindade. Por quê? Porque nós cremos em um único Deus. Essa é a definição de trindade, feita por Tertuliano, que viveu entre o ano 160 a 220 depois de Cristo. Então o que é trindade? Nós cremos em um único Deus. Nós somos monoteístas, nós cremos em um único Deus. Mas nós encontramos na divindade três pessoas distintas: o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então nesse concílio foi aprovado esse credo. Mas este credo, ele é 100% bíblico. Então você lê na sua casa, vale a pena ler esta confissão de fé. Credo de Atanásio ou Niceno, porque foi na cidade de Niceia, tá bom? Então você fica para dever de casa você examinar essa confissão de fé. Na Bíblia Apologética com Apócrifos, página 1475, ok? Página 1475, para você ler aí na sua casa. Aproveita e lê as outras que estão. Tem o credo primitivo, o credo dos apóstolos, o de Cesareia, o de Niceia e o Niceno, tá bom? Dá uma olhada aí que vale a pena. Na próxima aula, nós vamos continuar o nosso estudo e nós vamos ver outros concílios, e como que a igreja vai se comportar a partir do momento em que ela tem liberdade, o que vai acontecer com a expansão do evangelho após o concílio, após o edito de Constantino, 313, e após este concílio no ano 325 depois de Cristo, tá bom? Olha, mais detalhes, inclusive essas informações, você encontra no meu site. Tá? O site do ICP, eu falo meu, mas na verdade é o site do Instituto Cristão de Pesquisas, é o www.icp.com.br, www.icp.com.br. Lá também eu coloco as aulas por meio, você entra no site e lá clicando na aula você vai para o meu canal no YouTube, ok? Esse canal que você está assistindo. E para adquirir o nosso material com desconto que pode chegar até 50%, é só enviar um e-mail para mim. Envia um e-mail, fala, estou assistindo as aulas, estou achando interessante, legal, estou aprendendo e eu quero receber o material didático para fazer os exercícios, para ter o meu diploma. Então, envia um e-mail lá para mim no teologia@icp.com.br, teologia@icp.com.br, ou o WhatsApp 21 98622 3266, 21 986 223266, ok? Dá um joinha aí, dá um likezinho, divulgue o nosso trabalho para seus amigos. Essa questão da trindade, se de repente tem um amigo testemunho de Jeová, fala, olha, meu professor está falando isso aqui, é isso aqui mesmo, confere na história, tá bom? Busca aí no sites de busca sobre isso que eu estou falando, vê se confere, ok? Bom, nós já fomos até o ano 313, o ano 313 é uma data importante, você precisa decorar essa data, é um marco na história do cristianismo, porque foi nessa data que Constantino faz um decreto, faz um edito, um documento oficial do governo, liberando a religião cristã, e Constantino, a partir de Constantino, fica proibido, por exemplo, o infanticídio. O que era isso? Quando a família tinha um filho e não gostava, eles jogavam o filho na rua, jogavam fora o filho, jogavam no mato, e principalmente quando era mulher.
Não quero mulher não, quero um homem para ser guerreiro. E jogava fora a criança. E diz a história que tinha pessoa que tinha uma carroça que passava na rua só pegando as criancinhas, para cuidar das criancinhas, para dar comidinha para a criancinha. E quando a criancinha ficava grande, essa pessoa, para recuperar o investimento, ele vendia a criança como escravo. Olha que tristeza que era essa época. Então ele proibiu o infanticídio, proibiu essa prática de jogar o filho fora. Proibiu também a luta dos gladiadores. Aquela luta que você vê nos filmes, que um luta até um matar o outro, foi proibido também. O que ele fez também? Ele deu um dia para que todos descansassem, o domingo. Por que o domingo? Porque Jesus ressuscitou no domingo, que é o primeiro dia da semana. Então, o primeiro dia da semana ficou chamado Dia do Senhor. Dia do Senhor, domingo, vem do latim, domini, domingo. Então, neste dia, o pessoal descansava para ler a palavra de Deus, para ir na igreja. Os escravos tinham descanso, os animais também tinham descanso nesse dia, tá? Então o judeu guardava o sábado, o sabato, e os cristãos o domingo, dia do Senhor, porque Jesus ressuscitou. Aliás, no Novo Testamento, em Atos, a gente vê que os irmãos se reuniam no primeiro dia da semana, tá bom? Muito bem. Não adoravam o primeiro dia, apenas usavam para servir a Deus, cansar. Muito bem. Agora, uma coisa interessante que aconteceu, já falei na aula passada, que Constantino transferiu a capital do império para Bizâncio, que passou a ser chamado Constantinopla. Hoje é Istambul, fica na Turquia. Se você entrar aí no Google, aí, no site de busca, você pode fazer uma pesquisa sobre Istambul, tá bom? Foi a capital do Império Romano do Oriente. Então, deixa eu mostrar para você. Um detalhe importante. A divisão do império oficial, ou seja, na época de Constantino, tinha um administrador em Roma e ele administrava de Constantinopla, mas só tinha um imperador oficialmente falando. A divisão real do império oficial, com documento, ocorreu no ano 395 depois de Cristo. Dá uma olhadinha aí na tela. Então, no ano 395, de fato, o império é dividido em duas partes. Então, deixa eu mostrar na tela para você aí, olha. Eu vou expandir na tela para você ver essa imagem, que ela é importante. Tá vendo aí na tela? O império do Oriente e o império do Ocidente. Então, o Império Romano é dividido. Tá vendo a linha aí? Olha, Roma fica sendo a capital do Império Ocidental e Constantinopla fica sendo capital do Império Oriental. Tá bom? Muito bem. Deixa eu mostrar de novo para você. Eu já falei que cada lugar, cada cidade, as mais importantes para o cristianismo, tinha um patriarca, uma liderança. E então tem os bispos, os presbíteros e os diáconos. É mais ou menos essa é a nomenclatura da época, a divisão, a hierarquia da igreja da época. Então tinha o patriarca líder e cada cidade. Deixa eu já mostrar para você. Olha aí na tela. Jerusalém tinha um patriarcado, né? Um patriarca comandando os presbíteros, os bispos, e os bispos comandavam os presbíteros. E nos locais onde tinham os cultos, que no começo eram casas, agora nós já temos templos. Nessa época agora nós já temos templos. Então você tem um diácono cuidando da mesa, que foi instituído lá em Atos dos Apóstolos. Muito bem. Alexandria, então Jerusalém em Judá, em Israel, Antioquia na Síria, Alexandria no Egito, Constantinopla, né, hoje é Turquia, na região da Turquia, e Roma na Itália, tá bom? Jerusalém, ela foi destruída no ano 70, já falei sobre isso aí, pelo general Tito, tá? Então, Jerusalém não tem mais o templo, mas tem ali uma comunidade cristã. Muito bem. Olha o mapa aí, deixa eu mostrar o mapa para você. Tá vendo numerado aí no mapa os patriarcados, os centros do cristianismo? Veja que do lado ocidental só tem um,
Roma, tá bom? Os demais ficam do lado oriental. Muito bem. Tranquilão até aí? Agora hoje, na aula passada, eu também falei do Concílio de Nicéia. Se você perdeu a aula passada, puxa lá a aula passada. E nessa época, no ano 431, tem um concílio importante. O que é um concílio? A reunião de todos os bispos para discutir uma questão doutrinária. Então, em 431, teve uma discussão sobre a questão de Maria. Na verdade, era para discutir cristologia. Porque surgiu um termo na época, o termo grego Theotokos. Theo, Deus, tokos, parir. É uma palavra grega. Theo, Deus. Tokos, parir. Isso é grego. Então, pariu Deus. Então, Maria, aquela que pariu, que deu à luz a Deus. Você acha que essa expressão está certa? Nestório, um bispo da época, um patriarca da época, não gostou desse termo. Ele achou perigoso. Será que Maria é mãe de Deus? Mas o termo não quer dizer que ela é mãe de Deus, quer dizer que ela deu à luz a Deus. Theo, Deus, tokos, parir. Então ele preferia o termo Christotokos, que ela deu à luz a Jesus, não a Deus. Então teve uma confusão, uma discussão, e em Éfeso foi aprovado o termo Theotokos, que realmente ela deu à luz a Deus. Então veja, Jesus não é Deus? Nós vamos aprender, começamos a aprender cristologia na matéria teologia sistemática, que Jesus é Deus. Ora, se Jesus é Deus, então Deus estava no ventre de Maria. Mas quem estava no ventre da Maria? Deus Filho. Porque nós aprendemos na Santíssima Trindade 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então não era o Pai que estava no ventre de Maria, era o Filho. Tá certo? Mas ele é Deus. Mas ela não gerou Deus. Ela deu para Jesus a natureza humana, não a divina. A divina é pelo Espírito Santo. Tá certo? Mas Deus estava no ventre de Maria, porque Jesus é Deus. Então ela deu à luz a Deus, mas não gerou a Deus. Ela gerou a natureza humana de Jesus, porque nós vamos aprender que Jesus tem 2 naturezas. Ele é 100% Deus e 100% homem. Então Maria deu para Jesus a parte humana. Tá certo? Não a divina. Mas essa discussão do Theotokos, que era portadora de Deus, o termo usado, olha aí, deixa eu pôr aí o slide para você, deu toda uma discussão. E hoje você vê a reza, né? Ave Maria, Mãe de Deus, tá vendo? Traduziram como Mãe de Deus. Ela não é Mãe de Deus, ela é Mãe de Jesus, homem, que é Deus, porque se ela fosse Mãe de Deus, ela seria uma deusa, ok? Tranquilão até aí? Então, na próxima aula nós vamos ver como surgiu, como começa o culto a Maria. O culto a Maria é em função dessa discussão teológica aí, que eles já tinham alguma coisa, mas agora vai oficializando essa questão mariana na igreja. Tá? A mariolatria. Vamos trabalhar história da igreja. Hoje nós vamos aprender como surge o Papa. De repente você fala, mas como que tem o Papa? Eu vejo o Papa Francisco, mas de onde vem? Como é que isso funcionou? Como que isso entrou no cristianismo? Vamos aprender agora, ok? Então primeiro eu vou pôr aí um slide para você, desenvolvimento do poder na igreja romana. Então, guardou? Nós vamos ver como esse poder aconteceu. Então dá uma olhadinha nesse mapinha, eu vou expandi-lo na tela, tá? Aí você vê então os centros das igrejas, de novo os patriarcados que eu já ensinei na aula anterior. Então nós temos aí do lado ocidental, né, no Império Ocidental, que foi dividido, o Império Romano já está dividido, aprendemos na aula passada. Então nós temos Roma como sede do Império Romano Ocidental. E do Oriental nós temos Constantinopla, que é a capital,
nós temos Antioquia, nós temos no 4 Jerusalém e no 5 Alexandria, tá bom? Muito bem. Agora, se no império tinha um líder, na igreja também não precisava de ter um líder, isso é uma coisa automática. Agora, quem seria o líder? Porque os patriarcas governavam os bispos governavam os presbíteros. Agora, quem governará os patriarcas? Quem será o líder, o cabeça? Porque no império tem um líder. Então, logo, a igreja também, que tem um governo, a igreja tem a parte administrativa. Então, quem governará os bispos? Aí que é interessante. A igreja de Roma, ela citava 2 textos. Olha que interessante. Aliás, estão lá no Vaticano esses textos. Eu vou pôr aí na tela para você ver. O texto, olha aí na tela, de João 21:17. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse para quem? Para Pedro. E Mateus 16:18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tá vendo? Embora essa interpretação não é correta, tem uma diferença de Pedro e de pedra, mas não vamos deixar isso para frente, tá? Agora o que importa é que a igreja usava esses 2 textos para pedir, para ser a líder de todos os bispos. Agora, interessante que os bispos de Roma, deixa eu pôr para você ver os slides, olha o que está escrito aí. Os bispos de Roma eram muito mais fortes, sábios, enérgicos que os de Constantinopla. Porque Constantinopla, lembra que o imperador ficava lá, era a capital? Então eles tinham todo o suporte do imperador. Mas do lado ocidental está tendo um vácuo de poder, está uma disputa. Tem invasão, então há uma necessidade de uma dedicação maior dos bispos na questão administrativa, na questão política, vamos dizer assim. Interessante também, olha esse slide aí, que a igreja de Roma permanecia como uma coluna de ensinos ortodoxos. Olha aí, não tem ainda idolatria na igreja, imagem, essas coisas, tudo isso ainda é proibido, não pode, ok? Muito bem. A igreja, olha esse outro slide, a igreja de Roma apresentava um cristianismo prático. Por quê? Porque ela ajudava outras igrejas, ela é uma igreja rica, a igreja de Roma, e ela ajudava muito os pobres, os irmãos mais necessitados, ela colocava a mão na massa, vamos dizer. Além da parte espiritual, ela tinha toda uma questão social, que ela realmente ajudava as pessoas necessitadas, evangelizava muito mais. Porque ela sofria, Roma sempre estava sofrendo ataque dos bárbaros, de outros povos, então ela usava a evangelização como forma de conquistar esses inimigos. E a igreja de Roma era mais independente, olha aí na tela. Por quê? Porque lá no Império Oriental nós temos a figura, ou nós temos o imperador, então a igreja está subordinada ao imperador. Agora Roma não. Por quê? Porque no ano 400, a coisa estava tão confusa que já no ano 476 cai o Império Romano do Oriente, ou melhor, do Ocidente, onde ficava Roma, do Ocidente, ok? Muito bem. Um outro fator importante, olha aí na tela, no Concílio de Calcedônia, na Ásia Menor, em 451 depois de Cristo, Roma já ocupa o primeiro lugar. Olha que interessante. Então Roma já vai se destacando. O Papa, veja que situação. O Império caiu no ano 476 depois de Cristo. 476. Império do lado de Roma. Do lado de Roma. Não o oriental. O oriental vai durar ainda mais 1000 anos. Tá? Então, com a queda do Império ocidental, houve um vácuo no poder. O povo precisava de um líder. Não tem mais imperador. Por quê? Ficaram brigando entre eles, os generais. Acabou que os bárbaros invadiram e os soldados não tinham mais disciplina, enfim. Então precisava alguém socorrer o povo, alguém ditar normas. E ninguém melhor do que o bispo de Roma.
o bispo, aí começou a ser chamado de Papa, que quer dizer papai. Ele era o pai dos pais. E realmente o Papa, nesse período, o bispo de Roma, que começa a ser chamado Papa, ele tinha um cuidado, um zelo, ele defendia realmente os mais necessitados, ele ajudava a proteger, muitas vezes, dos imperadores, dos reis, dos proprietários de terras, a opressão. Ele lutava contra isso, ele procurava fazer justiça social. Então, automaticamente, o bispo de Roma foi ocupando este lugar. E os demais subordinados na hierarquia foram realmente fiéis, obedeciam o que aquele bispo de Roma, o patriarca de Roma, falava. Eles eram unidos, e unidos até hoje. Até hoje funciona a hierarquia da igreja romana. Então aí começa a surgir o Papa, essa figura que foi ocupando aquele vácuo de poder com a queda de Roma. Então o Papa, o patriarca de Roma, assume tanto o poder espiritual, que é da igreja, como também o poder temporal, a questão política, tá bom? Começou bem. Quando nós estudamos história, fez boas coisas estes primeiros patriarcas chamados papas, tá bom? Mas não continuou dessa forma. Nós vamos ver como nós vamos estudar na próxima aula a entrada já do culto a Maria, que já estava acontecendo na cidade de Éfeso. Nós vamos ver a entrada da idolatria e também a corrupção entrando na igreja, ok? Mas esse é assunto para a próxima aula. Não vai perder a próxima aula. Não esquece de acessar o site www.cp.com.br. Lá tem matérias sobre o catolicismo romano, muitas matérias, tudo gratuito. Só entrar lá, digitar o nome lá, pegar sua matéria. Vale a pena visitar o nosso site. E para pedir o nosso material com desconto que pode chegar até 50%, até 50%, hein? Olha só. É só enviar um e-mail para mim. teologia@cp.com.br, teologia@cp.com.br, envie um e-mail para mim, diga que você assiste às aulas, que você quer estudar, e nós vamos abençoar a sua vida. Pode ser também o WhatsApp, pelo WhatsApp, o WhatsApp é o 21 986 22 3266, 21 986 22 3266. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.